Muito obrigado, doutor Dante Galiano. Vamos escutar agora o acadêmico Rui Maciel. Boa noite a todos, boa noite aos componentes da mesa, boa noite, colegas. A minha fala vai ser breve, mas desde que eu comecei a frequentar a academia, instigado muito pelo professor Ricardo Cruz, eu comecei a discutir com ele sobre o trabalho que o professor Dante Galian estava fazendo na escola. E apesar de eu nunca ter sido aluno do Laboratório de Humanidades, de certa maneira, não apenas eu, mas uma série de outros professores, inclusive o próprio professor Medina, outro membro da academia, temos sido impactados e temos sido alunos de segunda mão do laboratório do professor Dante. E aí, então, eu reuni umas poucas palavras para lhes transmitir o quanto isso tem sido importante e reconhecido pelos nossos alunos. Desde que eu comecei a frequentar essa casa, eu percebi em muitas das interações e discursos de Vossas Excelências que havia um sentimento de que nós, como membros da Academia Nacional de Medicina, deveríamos fazer mais para a formação do bom médico, que é aquele que possui, além das habilidades e competências técnicas, as características reflexivas do médico humanista, que são a compreensão, a capacidade interpretativa, a sensibilidade e a ética. Como dizia Gregório Maranhon, que além de um grande pensador e médico, era endocrinologista também, o humanismo é muito mais gesto e conduta que, em sentido estrito, saber. Tanto que depois das várias ondas que eu pude perceber por meio dos nossos alunos, do impacto do trabalho do Dante, até a minha atitude no ambulatório tem mudado, no sentido de impregnar os alunos com um aspecto mais humanístico e mais reflexivo. Além disso, como vocês sabem muito bem, a medicina surgiu da empatia original do homem para com o homem, do desejo de ajudar aqueles em sofrimento, necessidade e doença. E as pessoas doentes precisam de mais ajuda do que as outras. Porém, nos dias de hoje, nós percebemos que muitos educadores médicos, e eu elenco que talvez até seja a maioria na minha própria escola médica, preferem remover as qualidades humanas dos estudantes de medicina ao invés de incuti-las, propondo uma prática médica técnica e até fria, que o bom cirurgião, o bom oncologista devem ser frios até para tomar as decisões mais adequadas. Ouvi muitos dos meus colegas dizerem isso. Além disso, o curso médico, com sua carga curricular excessiva e exigente, além dos comportamentos atuais da vida moderna, com muito tempo utilizado, seja nas redes sociais, seja nas academias, não a academia da ciência, mas academias de ginástica, retiram o tempo que poderia ser dedicado às atividades que favorecem o humanismo, como a literatura, as artes, o cinema, a música, a filosofia, a ética, a antropologia e a história, entre outros. O próprio Dante Galian, no seu livro, ele cita um autor que eu apreciei muito, que é o Daniel Pennac, que ele fala que, hoje em dia, o tempo para ler é como o tempo para amar. É sempre um tempo roubado. Entretanto, como mencionado por ele e confirmado por mim, a experiência de Dante com seu laboratório de humanidades, onde se discutem as obras clássicas em conjunto, depois da leitura individual, tem contribuído para uma visão mais humanista dos nossos estudantes. O que caracteriza a obra clássica, conforme ele mencionou, é apresentar o problema do humano enquanto questão eterna e universal, para além das circunstâncias históricas e culturais. No testemunho de um dos nossos alunos, acho que se aprende muito mais e melhor a respeito do ser humano lendo um clássico, como Hamlet, Dom Quixote, A Morte de Ivan Illich, do que lendo manuais de psicologia e tratados científicos e filosóficos.
Porém, ler uma obra clássica não é fácil para todos. Assim, Dante introduziu no laboratório o compartilhamento das impressões e sentimentos sentidos pelos alunos depois da leitura individual. Configurou-se assim, nessas reuniões, o processo clássico de humanização, onde a experiência estética desencadeia a reflexão, leva uma reconfiguração ética, que é realizada no plano da prática e da ação. Então, afeto, inteligência e vontade mobilizam-se e envolvem-se numa dinâmica que tem redundado num ser humano que ampliou a sua esfera de existência. Os alunos se sentiram mais respeitosos, acolhedores e compreensivos depois do seminário. Muitas vezes o impacto foi tão grande que, como eu mencionei no começo da minha fala, que extrapolou as reuniões do laboratório e marcou de modo indelével o comportamento dos estudantes e residentes e muitos dos professores. Eu, por exemplo, que nunca frequentei o laboratório, li pela primeira vez A Morte de Ivan Ilitch, até para os meus alunos não me acharem tão ignorante, e revi quase toda a obra principal de Tolstói, por influência dos meus alunos que frequentavam o laboratório do Dante. E, inclusive, tenho discutido e conhecido a obra de Steiner, que compara Tolstói com Dostoiévski, e cada vez mais é como parece que um clube de futebol, né? Quem gosta de Tolstói não gosta de Dostoiévski e vice-versa, né? Mas Tolstói é uma coisa incrível. Não estou recomendando ou não estou sendo anti-dostoiévskiano, mas realmente a leitura de Tolstói é absolutamente moderna e atual. Outra coisa que eu aprendi dos alunos do Dante é que reler uma obra é tão interessante quanto, às vezes, lê-la no original, né? Muitos dos livros que eu li na adolescência e que eu reli agora, vi aspectos fantásticos e que me fizeram ter uma outra visão de mundo. E essa interação do humano também foi modificando as minhas atividades como médico. Assim, é muito comum no nosso ambulatório, que eu frequento e participo, muitas vezes na interação com o paciente, eu faço perguntas que os residentes ou os pós-graduandos às vezes não entendem. Há pouco tempo atrás, um residente me perguntou: mas por que o senhor perguntou de que cidade do interior do estado que ele era? Se era de Jaú, se era de Bauru, se era de Ribeirão Preto? Eu falei: olha, ultimamente eu não sei mais, porque hipertiroidismo da doença de Graves não tem nada a ver com a cidade que o cara mora, me disse o aluno. Eu falei: mas infelizmente nos últimos anos eu não sei mais fazer diagnóstico sem saber de onde a pessoa vem. Porque, na verdade, o diagnóstico é um grande elemento que envolve a circunstância das pessoas, né? E você sabendo a origem da pessoa, o lugar onde ela vem, você estabelece com ela uma empatia única que facilita muito o diagnóstico. Então, nesse meu comentário, eu queria reforçar com vocês de vivenciar na prática. Como diz o Dante, a ciência dele é muito mais qualitativa do que quantitativa, mas na prática nós temos percebido que os nossos alunos, eles mudaram, eles têm uma visão distinta com relação ao paciente e houve um impacto muito grande, não apenas nos alunos de medicina, mas nos outros alunos, né? Então, é por isso que eu gostaria que isso fosse difundido, porque a Academia Nacional de Medicina sempre se preocupou com essas questões. E eu sei que, tanto em São Paulo como aqui no Rio, vários líderes têm tido esse tipo de preocupação, né? E então isso é mais, digamos, uma pedrinha no sentido de nós pensarmos sobre isso, impactarmos os nossos alunos e, de certa maneira, até nos impactarmos a nós próprios, né? Tendo mais tempo, a minha grande proposta é: vamos ler um clássico ao invés de ficar olhando tudo o que está acontecendo nas redes sociais, né?
eu acho que nós vamos melhorar muito mais, e isso vai ser bom para todos. Muito obrigado.